No dia de hoje, eu fui escolhido para falar alguma coisa. Palestrante aqui eu falo, só tenho a Mônica, o Aldo, a Solange. A gente só fala, nós não somos palestrantes. E a lição de hoje é a lição que eu preciso. Deu para segurar. Quais as festas mundanas que poderei comparar com as que lhe celebrais como representantes da divindade? Levais a alegria para a casa das famílias, que da vida apenas conhece vicissitudes e amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltou pão, e os desgraçados ouviram seus filhinhos. Existem algumas festas que são boas. Quando você faz uma festa para um que não tem nem o que comer, nem o que divertir, sem exagero. Se você falar em festa onde você vai ficar bebendo, fumando, não adianta nada. Bom, hoje eu tenho que falar alguma coisa e procurei sede perfeitos. Está no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. E se você for olhar na Bíblia, Marcos, capítulo 5, versículo 4 a 8. Sede perfeitos, como o Pai o é. Então o que nos pede é que busquemos a perfeição. É claro que não vamos chegar. Se a gente procurar Deus, é por energia. Lá atrás, quando nós viramos Homo sapiens, nós procurávamos Deus e cultivávamos o fogo, o trovão, a lua, o céu e todas as coisas da natureza. Com o tempo fomos aprendendo. E hoje sabemos que é por energia. Ele está no momento onde ele é o Criador. Nós estamos no mundo criado por ele. Muita gente, até pouco tempo atrás, achava que era um homem de barba branca, sentado numa mesa, você vai para lá, você vai para cá. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você sabe quantos bilhões de galáxias, quantas estrelas tem em cada galáxia? Ele sentar comigo e falar isso. Ele nos dá a capacidade de pensar e de agir. Nos dá a capacidade de crescer. Porque ele está no absoluto, enquanto nós estamos no mundo relativo. A gente chama mundo de terceira dimensão. Qualquer um vai construir, sabe? Tem altura, largura, profundidade. Nós vivemos nesse mundo. Não fazemos nem ideia de que é o absoluto, porque não tem ontem, não tem amanhã, não tem o distante. Lá é somente isso. Bom, voltamos para esse sede perfeitos. E qual é a perfeição que queremos? Como a gente conhece o nosso corpo, muitas vezes pensa, a perfeição é ser assim ou assado. Sim,
É muito interessante. E às vezes você vai nos lugares, para que serve isso? Ah, é um shampoo que eu tenho cabelo enrolado e quero alisar. Ah, tá. Porque o liso é o perfeito. E esse outro? Para quem tem o cabelo liso e quer enrolar? Porque o enrolado é o perfeito. Olha como nós somos. Olha a maneira que a gente pensa. Eu quero fazer uma cirurgia plástica para aumentar a altura, para tirar a barriga, para ter mais músculo. Qual é a perfeição? Perfeição é a nossa necessidade. A perfeição é como eu vivo em cada momento. A gente vai lembrando disso e vai lembrando que a ciência está nos trazendo, a partir do século XVIII, começou a trazer um monte de coisa. E a gente é intuído o tempo todo. Nós fomos mais um pouquinho atrás, vocês lembram? Eu falo, olha, a genética. Eu lembro de um sobrinho, chegou perto de mim. Ele casou com uma moça que já tinha um filho. Eu disse, o que você acha da moça? Nada. Eu sei da sua tia, por isso eu casei com ela. Quem tem que achar é você. Agora, você reparou no olho do meu filho? Não. Eu vi que é um menino. Não, o olho dele é azul brilhante, não tem ninguém na família com olho azul brilhante daquele jeito. Ah, muito interessante. A minha avó, a sua bisavó, o olho dela chegava bem na frente dela. Ah, quero ver o retrato. Ó, na casa da sua tia, a última tia que tem, filha dela, tem um retratinho desse tamanho. Ah, já vi, mas não dá para ver a cor. Isso é muito antigo, os retratos eram em preto e branco. Hoje vocês falam de foto. O retrato era caro e quem tirava não era o fotógrafo, era o retratista. E você tinha uma tia que trabalhava com retratista, fazendo desenhos. Como assim? Ele ia num casamento, num aniversário, ela pegava os negativos e desenhava, tirando as imperfeições, tirando as que todos nós temos. Existia isso? Existe, é o Photoshop hoje. Mas o retrato da sua bisavó, é a trisavó, se tivesse colorido, você iria ver, é o mesmo olho. É porque não tem nenhum filho, seus filhos não têm olho azul. Nenhum neto tem. Nenhum bisneto tem. O primeiro trisneto veio com olho. É mesmo? É. Sede perfeitos. E quem trouxe isso para a nossa dúvida? Lá para 1700, 1800, o Padre Mendel, quem sabe a genética de hoje, colhendo ervilhas, percebeu que existiam algumas maiores, algumas menores, algumas mais escuras, algumas mais claras, algumas bem redondinhas, outras mais achatadinhas. E começou a estudar. E vão lembrar, o Sede Perfeitos. E com esse estudo ele trouxe as bases da genética. Para que você saiba o DNA hoje, ele teve que fazer cálculos com ervilhas. Porque naquela época a humanidade estava pronta para saber as coisas. Ele foi intuído e ele veio só para isso. Daí a pouquinho, o Friedrich Capullet era um químico austríaco. Ele querendo e tentando
e não conseguia ver a química dele da forma correta. Mas não está dando certo esse tipo de química. Foi dormir e sonhou com a cobra mordendo o rabo. Ele viu que era a forma urobólica. Aquele momento, a evolução da humanidade estava pronta para isso. Então ele criou um novo ramo da ciência química orgânica, através de uma forma urobólica da cobra mordendo o rabo, onde ele trouxe para todos nós a primeira molécula de benzeno, dessa forma. E aí você vai ver os sede perfeitos. Nós vamos recebendo a informação à medida que temos capacidade. Temos capacidade de entender, temos capacidade para trabalhar isso. Não vai ser julgado aleatoriamente, não. Porque aquele primeiro Deus é o Deus do trovão, Deus da chuva. Hoje ele sabe que ele nos intui, não ele diretamente, mas todos nós como espíritos em evolução, e os espíritos mais evoluídos vão trazer para a Terra no momento em que a Terra precisar. Você vê hoje em dia até alguns países com as polêmicas do avião. Era aquele momento. Chegou não o Santos Dumont, mas uns 3 ou 4 chegaram com o evento. E é sempre assim. Porque se o primeiro falhar na proposta, tem o segundo, o terceiro, o quarto. Então você vai trazer para si mesmo uma proposta de vida. E aí você vai ser formado geneticamente para aquilo. Com um pouquinho do papai, um pouquinho da mamãe. Só que nós não usamos direito tudo isso. E às vezes queremos o que não podemos ter. A gente vê, tem de gente aí com piercing, tem um vizinho com bolotas na cabeça, no braço, implanta aquilo. Todo cheio de tatuagem, marido e mulher. Eu achei muito interessante que sempre de roupa preta, todo lugar, casalzinho. Aí aconteceu de chegar uma menininha. Daí a pouco chegou outra menininha. Aí eu os vejo saindo, os dois de preto, todo tatuado, cheio de bola, e as meninas num rosa, cheio de flores, cheio de laços. Ele não quer para elas o que ele fez. Eles não querem para ela o que eles fizeram consigo. Sede perfeitos. É dessa forma que acontece. E eu sou, às vezes, até indiscreto. Tinha uma senhora que eu atendia. Eu, nossa, você desculpa a indiscrição, você tem um cabelo tão esquisito. Cabelo esquisito? É. Não, isso é aplique. O que é aplique? Ah, é uma amarração nos frios para ele crescer. Ah, tá, aprendi. Mas eu não sabia o que era aplique. Hoje eu sei, estou até falando para vocês. Então, meu cabelo não conseguia, porque eu tive um trauma muito grande. E ele não conseguia. Eu falei, mas por isso que está esquisito? É, por isso que está esquisito. Mas eu não aceitei ficar daquela maneira. Então ela se enfeitou de outra maneira. E a minha indiscrição continua. Porque um belo dia, vou atender outra senhora, até uma unha desse tamanho. Meu Deus! Olha, senhora, quanto tempo, quantos meses você não corta essa unha? Não.
Você coloca um silicone. E cola. Não ficou bonito? Ficou lindo. Espero que ela não ouça isso aqui. E esse desenho maravilhoso que está aí, com tantos detalhes, flores, vintinho. Quem que pinta essa unha? Não, você compra isso pronto. É só colar. Você não sabia disso? Não. Não tinha a menor ideia. Eu não vivo esse mundo. Porque ela não anda no ônibus que nem eu, viu? Tudo vencido. Às 6 horas está tudo vencido, eu de butinão. Ela agarrada com a unha dessa, ela não vai sair inteira lá. Aí eu cheguei. Minha senhora, desculpe a indiscrição. Com uma unha desse tamanho, como é que a senhora faz para energizar quando vai, para higienizar quando vai no banheiro? Você é indiscreta, hein? Sim, senhora, porque eu nunca tive unha desse tamanho, como é que eu vou limpar? Aí eu cheguei, não. Eu falei para limpar mesmo. Não falei para limpar o cocô. Eu estou falando aqui higienizar. Não. A gente tem escovas, a gente fala, era só curiosidade. Eu estava com medo de pegar na mão dela para não quebrar a unha. Fiquei com medo de me sujar. Foi muito gozado. Sede perfeita. Ô moço, você cuida bem da gente, mas é indiscreto demais. É um mundo que eu não conheço. Se você entrar comigo no ônibus às 6 horas, eu vou te mostrar outro mundo. Vamos lá, tudo pendurado. Agora está gostoso, mas semana passada aquele calor insuportável, ônibus no sol, não dá. Não dá para a senhora ficar desse jeito. É outro mundo que eu vivo. Não é melhor, não é pior. É só diferente. Aí ela até brincou, você é até meio bronco, né? Sou. Desculpa, mas eu tinha essa curiosidade, queria satisfazer essa curiosidade. Agora eu estou contando para vocês, porque eu também não conhecia isso. E seguindo, sede perfeitos. O que é melhor? Ter a unha grande, pequeno, cabelo liso, cabelo enrolado? Viver de que forma? Quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos como o Pai é. Porque se você gostar dos seus amigos, até os maus fazem isso. Você precisa amar os seus inimigos. É essa hora que eu espero de você a perfeição. Amar a todos. Amar ao Pai e amar ao próximo. Porque amar e abraçar quem eu gosto, quem eu conheço, aqui eu sou um doce de perfeição. Vamos lá no ônibus 6 horas, ônibus quente do dia inteiro, para ver o doce de perfeição, como é que é. Amar esses inimigos, viver com todas essas dificuldades. Ser perfeito, amando. Ser perfeito, vivendo. A vivência do dia a dia. Não adianta nada eu vir aqui e chegar lá fora, pisar no pé do outro, xingar, reclamar, não ser bom com minha mulher, meus filhos, meus netos, minha mãe, meu pai. E lembrar que isso é cíclico. E para encerrar, eu não gosto de falar muito. Se vocês forem ler o Kardec, Obras Póstumas, o sofrimento, a dor, nada mais é do que o remorso. Porque um dia você fez, e hoje esse remorso te cobra uma mudança de vida.
te cobra uma mudança de postura com as pessoas, com a vida. E hoje eu recebi até um telefonema muito interessante. Lá no seu centro, vocês fazem milagres? É claro que fazemos. Se você for lá à noite, com chuva e mais frio, o milagre vai ser você sair de casa, desligar sua televisão, para ouvir alguma coisa. E ouvindo, tentar modificar o seu comportamento. Esse é o único milagre que nós oferecemos. Porque eu também vim com dor. Foi me oferecido um hospital. Depois fui estudar. Foi me oferecido uma sala de aula. E nós temos 2 estudos aqui para quem quiser. O Rinaldo começa às 7h15, ali Educação Mediúnica, e a Cleusa começa do outro lado, o estudo do Livro dos Espíritos. Isso mesmo? Quando quiserem estudar, não precisa dar nome nem nada, é entrar na sala e acabou. E por último, um trabalho. Trabalhar aqui, ou em qualquer outra casa. Um trabalho não remunerado, um trabalho voluntário em favor do próximo. Muita gente já perguntou quanto eu ganhava por palestra. Eu falei, não, moço, lá tem um funcionário. A gente não arrecada. Então, cada um de nós tem que fazer uma caixinha para pagar o funcionário, a água, a luz, o funcionamento, a reforma. É um trabalho voluntário. E está funcionando, que já tem mais de 100 anos essa casa. É isso que faz a mudança de postura. A dor que eu vim está aí. Mas hoje eu conheci uma forma diferente de amar e fazer para o próximo. E lembrando que a nossa dor foi resultado de um ato. E esse ato hoje vai ser pago em forma de resgate, em forma de amor para o próximo. Agradecendo o momento, a atenção de vocês. Eu gostaria de pedir para que todos fizessem uma mentalização. Pedir a Deus, nosso Pai, o apoio que sempre nos deu. Para todos nós, para a nossa família, para a nossa cidade e o nosso país. E levando isso para toda a humanidade. Que assim seja. Eu vou pedir para quem está agendado entrar na sala ao lado, o restante continue aqui para receber seu passe e depois a água fluídica. Vamos agradecer a espiritualidade maior, os nossos anjos guardiões e benfeitores que nos acompanham toda semana, que nós possamos voltar para os nossos lares, com as nossas energias renovadas, recarregadas, que nós tenhamos força, equilíbrio, discernimento, para que possamos contribuir com a construção de um mundo melhor. E na perfeição, que nós hoje tivemos mais uma aulinha aqui para aprendermos a caminhar nessa caminhada rumo à nossa perfeição. Que nós sejamos muito felizes nessa Páscoa que se inicia nessa semana e que na próxima semana possamos novamente estarmos aqui com a proteção dos nossos mentores e dos nossos guardiões. E que assim seja. Uma boa final de semana para todos nós.